Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos falar de divisão proporcional. Também pode ser conhecida como regra de sociedade, regra da sociedade. Que é aquela parte, poxa, se você investe R$ 1.000, o seu colega 2.000 e o outro 5.000 numa determinada empresa, a hora que você vai obter o lucro, não é justo que cada um receba o mesmo valor. O certo é cada um receber proporcionalmente ao que gastou, ao que investiu. Então, isso que a divisão proporcional faz para nós. Ela nos dá condições de descobrir o quê? Quanto que cada um vai receber numa divisão em partes proporcionais ou em partes inversamente proporcionais. E é isso que nós vamos calcular. Vamos iniciar nossa aula, então, falando de divisão diretamente proporcional. Vamos ver, então. Para decompor um número m em duas partes a e b diretamente proporcionais a, chamados p e q, montamos um sistema com duas equações e duas incógnitas, de modo que a soma das partes seja a mais b igual a m, porém, olha só, eu tenho uma parte e a outra parte, duas partes que são diretamente proporcionais a esses números, a esses valores. Como que eu faço para resolver? Eu faço a soma desses dois caras e a soma desses dois caras aqui. E isso gera um K, que é uma cota, como se fosse uma cota, como se fosse uma razão, que é uma constante. É a constante de proporção, que ela proporciona a solução, pois A vai ser o K vezes P e o B vai ser o K vezes Q. Caraca, professor, não entendi bulhufas do que está escrito aqui. Porque ele é bem confuso na hora de entender assim. Mas olha no exemplo como que fica fácil. Vamos decompor o número 200 em duas partes A e B diretamente proporcionais a 2 e 3. Então, eu vou dividir em duas partes diretamente proporcionais a 2 e 3. Ou seja, eu quero dividir duas partes proporcionais, o A em duas partes e o B em 3, certo? Mas, gente, pensa vocês em cotas. Se fosse dividido por cotas, o A teria direito a 2 cotas e o B teria direito a 3 cotas. Então, quantas cotas que eu devo ter no total? Eu devo ter 5 cotas. Isso vai ser igual a 200. Então, 200 dividido por 5 vai ser igual a 40. Sendo assim, cada cota vale 40. Se cada cota vale 40, quantas cotas que o A tem direito? 2. Se o K tem direito a 2 cotas, então o A vai ser o quê? 2 vezes 40. O A tem direito a 80. Se o B tem direito a 3 cotas, o B vai valer quanto, então? 40 vezes 3, que dá 120. Então, o A tem direito a 80 e o B tem direito a 120. Quanto que dá 80 mais 120? Dá o próprio 200 que nós temos. Olha só, tem a fórmula para você fazer a parte de divisão proporcional. Porém, pensando sempre em cotas, fica mais fácil de você resolver os exercícios. Depois vamos fazer as questões e vocês vão analisar se vai ser mais fácil ou não. Só que quando a gente fala em diretamente proporcional, a gente também tem que falar em inversamente proporcional. É igual na regra de 3. Ou vai ser diretamente proporcional ou vai ser inversamente proporcional. Aí você tem que analisar como que a situação vai estar te dando para você resolver a questão. Vamos ver a inversamente proporcional, então? A divisão inversamente proporcional? Olha só. Para decompor o número m em duas partes A e B inversamente proporcionais a P e Q, deve-se decompor esse número m em duas partes A e B diretamente proporcionais a 1 sobre P e 1 sobre Q. Em outras palavras, lá na diretamente eu não tinha A e B, aqui em P e aqui em Q. Isso era diretamente. Na inversamente, eu vou fazer o A e o B, só que aí vai ficar aqui 1 sobre P e aqui 1 sobre Q. Então, em vez de usar P e Q, eu uso 1 sobre eles. Em exemplo, como que fica isso, será? Olha só, vamos decompor o número 120 em duas partes A e B, só que agora, ó, inversamente proporcionais a 2 e 3. Então, é como se eu tivesse o A e tivesse o B, só que agora, olha só, eu vou ter aqui, em vez de ser sobre 2, vai ser 1 sobre 2. Em vez de aqui ser 3, aqui vai ser 1 sobre 3. E como que eu resolvo isso? Pensa na ideia de cota. Se você vai somar esses dois caras aqui, e eles vão valer
120. Então, olha só, só que a diferença é que aqui vai ter fração. Então, 1K sobre 2 mais 1K sobre 3 é igual a MMC entre 2 e 3 dá 6. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes K, 3K. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes K, 2K. Então, isso vai dar 5K sobre 6. Só que 5K sobre 6 vai ser igual a 120. Portanto, 5K vai ser igual a 120 dividido por 5, e aí vezes 6. Por quê? O 6 está dividindo, vem para cá multiplicando, e o 5 que está multiplicando... Ah, não, o 5 eu nem trouxe ainda, então deixa ele aqui. Deixa ele ali. Vamos tirar ele daqui e vamos passar ele para cá já, então. Aí fica assim, pronto. Por quê? Ó, aqui fica fácil agora. 120 dividido por 5 dá 24. Então é 24 vezes 6. 6 vezes 4, 24, sobe 2. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. Então, o K vale 144. Então, para descobrir o valorzinho de cada uma dessas partes, do A e do B, vai ser o quê? 144 dividido por 2 e 144 dividido por 3. E aí, como que fica, então? 144 dividido por 2 dá 72. Certo? E 144 dividido por 3 vai ser 48. Observe que 72 mais 48 dá os 120 que eu tinha. Então, assim que eu faço a divisão inversamente proporcional. Pessoal, então, ou você vai fazer a divisão diretamente proporcional, ou você vai fazer a divisão inversamente proporcional. É apenas dessa forma. Então, ou divide em partes proporcionais diretamente, ou divide em partes inversamente proporcionais. Ou vai ser de uma forma, ou vai ser de outra. Mas, às vezes, ele pode te dar os dois ao mesmo tempo. E aí eu vou te mostrar uma questão depois, como que se resolve quando ele te dá diretamente e inversamente, juntos e na mesma questão. Mas vamos dar sequência, então, e vamos fazer a nossa primeira questão. Olha como que pode ser cobrado, então. Uma loteria, ela sorteia 2 milhões de reais, dividido em primeiro prêmio, segundo prêmio e terceiro prêmio, na proporção de 2 para 3 para 5, respectivamente. Ana é uma das pessoas contempladas no primeiro prêmio e o dividirá com mais 9 contemplados. Ao receber a sua parte do prêmio, Ana decide que o dividirá totalmente entre seus filhos, Gustavo, Oscar e Leandro, na proporção de 2 para 3 para 5 também, respectivamente. Assinale abaixo a opção que indica a porcentagem que Oscar receberá da premiação total sorteada pela loteria. Gente, é bem composta essa questão, mas vamos por partes. Primeiro a gente tem que descobrir quanto que a Ana vai descobrir, para depois o quê? Quanto que a Ana vai receber, perdão. Se a gente descobrir quanto que a Ana recebe, depois a gente consegue descobrir quanto que o Oscar recebe, porque aí é outra divisão proporcional. Mas primeiro vamos dividir entre primeiro, segundo e terceiro prêmio. Por quê? A primeira proporção que dá isso aqui, ó, de 2 para 3 para 5, é entre o primeiro, o segundo e o terceiro. Entre o primeiro, o segundo e o terceiro prêmio. É de 2 para 3 para 5. Pensa em cotas. É diretamente. Se ela é diretamente, eu vou pensar em cotas. Então, olha só. 2, 3, 5, mais 5, 10. Então, eu tenho que dividir todo o prêmio em 10 cotas. Então, 10 cotas de 2, 10 cotas vai ser igual a 2 milhões. Cada cota vai valer, então, 200. Cada cota vale 200 mil. O primeiro prêmio, então, ele tem direito a 2 dessas cotas. Então, ele tem direito a 400 mil. Olha que legal. Se ele tem direito a 400 mil, Ana foi uma das ganhadoras do primeiro prêmio. Então, eu já nem preciso olhar mais para o seu segundo prêmio e nem preciso olhar mais para o meu terceiro prêmio. Eu só vou olhar para o primeiro. Mas Ana, ela não ganhou sozinha esse prêmio. Ela ganhou com mais 9 pessoas. Ou seja, em quantas pessoas que vão ser divididos esse prêmio?
em 10 pessoas. Então, cada pessoa vai embolsar, vai levar para casa o quê? 400 mil dividido por 10. Então, cada pessoa leva 40 mil. Então, a Ana, ela vai levar para casa 40 mil. E como ela é uma boa mãe, ela vai dividir esses 40 mil com os seus 3 filhos, que é o Gustavo, o Oscar e o Leandro. Então, o Gustavo, o Oscar e o Leandro vão receber proporcionalmente o quê? Esses 40 mil, porque ela vai doar tudo para eles. Bom, mas qual que é o critério da divisão proporcional para eles? 2 para o Gustavo, 2 partes para o Gustavo, 3 partes para o Oscar e 5 partes para o Leandro. Bom, se ela vai dividir desta maneira, é uma divisão proporcional em quantas cotas que ela vai dividir o prêmio dela? 5, 8, de novo, 10. Então ela vai dividir em 10 cotas. Mas quem? Os 40 mil. Isso dá cada cota valendo 4 mil. Se cada cota vale 4 mil, ela quer saber apenas o que é a porcentagem do Oscar. Então eu só vou usar o Oscar. Eu não vou usar o Gustavo e nem vou usar o Leandro. Nem precisa, porque eu só quero saber do Oscar. O Oscar vai receber quanto? Cada cota vale 4 mil. Ele tem direito a 3. Então ele recebe 3 vezes 4 mil, que dá 12 mil. Ok? Então o Oscar ele vai receber 12 mil de prêmio, que a mãe dele vai doar. Só que aí a pergunta é a seguinte: qual é a porcentagem que indica que o Oscar vai receber de acordo com a premiação total sorteada? Então, para descobrir essa porcentagem, eu faço 12 mil dividido pela premiação total, que era de 2 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu vou dividir 2 mil agora por 12. Então, agora é só dividir 12 por 2 mil. Repare que não dá para dividir. Então, eu acrescento um zero, coloco 0, continua não dando. Coloco mais um zero e mais um zero aqui. E agora também não dá. Então, eu coloco mais um zero aqui e mais um zero aqui. Ah, que bonito. Agora dá. 12 mil por 2 mil. Isso dá 6 menos 12 mil, 0. Então, dá 0,006. Que em porcentagem é eu voltar 2 casas. Então, dá 0,6%. E 0,6% é o que nós temos na alternativa D. Então, observe como você pode resolver. Essa questão, além de ter a divisão proporcional, envolveu muitos assuntos juntos com ela. Então, é você seguindo passo a passo, caminhando e cantando e seguindo a canção, para poder resolver essa questão, tá certo? Porque se você pular uma etapa aí, não vai sair nada, tá bom? Mas vamos continuar, que nosso tempo é curto. Olha só. Certa empresa de auditoria foi criada a partir do aporte de capital investido por 3 sócios. O sócio B, ele participou com o dobro do capital investido pelo sócio A, enquanto o sócio C participou com 1,5 vezes o capital investido pelo sócio B. Se fosse partilhado um lucro de R$1,5 milhão de reais, proporcionalmente ao que cada um investiu, o sócio A receberia um valor em R$1.000 igual a... Então, eu tenho 3 sócios. Sócio A, sócio B e o sócio C. Ele falou o seguinte, ó... O sócio B participou com o dobro do capital investido pelo sócio A. Mas quanto que o sócio A investiu? Ninguém sabe. Então, eu vou chamar ele de X. Se ele investiu X, o sócio B investiu quanto? O dobro do que investiu o A. Então, ele investiu 2x. E o sócio C? O sócio C participou com 1,5 vezes o capital do sócio B. Então, 1,5 vezes do capital do sócio B. O que é fazer isso aqui? É 1,5 vezes 2x, que dá 3x. E eles têm que dividir um prêmio, um lucro de R$1 milhão. R$1,5 milhão. Não é mais R$1 milhão. Nem... É igual a um certo programa de televisão. Não é mais 1 milhão, é R$1,5 milhão. Tá. Mas como que eu vou resolver isso daqui? É como se o sócio A tivesse direito a uma cota, o sócio B tivesse direito
a 2 cotas e o sócio C tivesse direito a 3 cotas. Não é proporcionalmente? Então não é diretamente proporcional? Sim, é diretamente proporcional. Então é só eu fazer o que aqui? É só eu pegar e dividir proporcionalmente a esse número de cotas. Quantas cotas que eu tenho no total? 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então eu vou dividir esse valor em 6 partes. Pega o 15, dá 2, que dá 12, sobra 3. Desce o 0, 5, que dá 0, e aí? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, quanto que dá? Cada cota, 250 mil. Tudo bem? Bom, ele quer saber apenas do sócio A. O sócio A tem direito a uma dessas cotas. Então, ele tem direito a exatamente 250 mil reais. Aí ele fala, um valor em R$1.000. Seria de quanto? 250 mil reais. Seria a alternativa D. Então, esta questãozinha aqui era de divisão proporcional, mas é apenas dado o que ele já foi falando. Você vai seguindo os passos que o enunciado te diz. Como você não sabia quanto que investiu o sócio A, você chamou ele de um K, de uma cota. Ele tem direito a uma cota. Se ele tem direito a uma cota, o sócio B tem direito ao dobro dessa cota. E o sócio B tinha direito, o sócio C tinha direito a uma cota e meia do que tinha direito o sócio B. Então é isso que eu fui montando passo a passo. Para quê? Para descobrir em quantas cotas que eu vou dividir é o meu valor total. Aí eu descobri que o meu valor total era dividido em 6 cotas. Se era dividido em 6 cotas, eu tinha que dividir o prêmio total, que é o lucro total, que era 1,5 milhão, em 6 cotas, que é o que eu fiz aqui. Aí cada cota deu 250 mil. Como ele queria saber apenas do sócio A, o sócio A, ele investiu X, que é uma cota. Então, ele investiu 250 mil. Então, ele teria direito a resgatar de lucro 250 mil reais. É apenas isso que faria na questão. Tá bom? Vamos para a próxima questão? Questão número 3. Uma verba municipal foi repartida entre 3 creches, A, B e C, que atendem a 60 crianças, 70 crianças e 110 crianças, respectivamente. A verba ela foi repartida de forma diretamente proporcional ao número de crianças de cada uma, sendo que A recebeu R$8.000 a menos do que B e C recebeu R$32.000 a mais do que B. O valor recebido pela creche C foi... Vamos dar nome aos bois aqui. Vamos colocar no papel os nossos problemas. No meu caso aqui, eu vou colocar na tela para vocês. Então vai ser o quê? Tem a creche A creche B e a creche C. Vai ser repartido o quê? Em partes proporcionais de acordo com o número de crianças. Então uma atende 60 crianças. A outra atende 70 crianças. E a outra atende 110 crianças. Ele falou o seguinte, eu não sei quem que é o meu total, certo? É isso que eu quero descobrir. Mas olha só, vamos simplificar esses valores. Posso cortar tudo. Então eu teria como se fosse 6 cotas para A, 7 cotas para B e 11 cotas para a C. O que ele me disse depois? A, ela recebeu 8.000 a menos do que a B. Então A recebeu o que a B recebeu menos 8.000, certo? O que a C recebeu? A C recebeu R$32.000 a mais do que a C, então, do que a B. Então a C recebeu R$32.000 mais o que a B recebeu. Então aí ele quer saber o valor que a creche B recebeu. Para eu descobrir isso, tem que saber quantas cotas que cada uma tem direito e a que valor que cada uma tem direito. Então, eu sei que A mais B mais C daqui, ó, é como se fosse, aqui são minhas cotas. Tem 7 cotas, 6 cotas e 11 cotas. Então, seria 7x mais 6x mais 11x. E isso é igual ao quê?
a tudo que eles têm aqui, ó. A mais B mais C. Só que o A recebeu quanto? B menos 8.000. Só que o B é quanto? O B não é 7 cotas? Então, se o B tem 7 cotas, aqui eu vou substituir por 7x. Então, aqui vai ser 7x menos 8.000, mais o valor de B. Quanto que o B tem direito? Não é 7 cotas? Então, esse B aqui vai ser 7 cotas, mais o C. Quanto que o C tem direito? 32.000 mais a B. Mas a B não tem direito a 7 cotas? Então, vai ser 32.000 mais as 7 cotas. Isso daqui é igual a 7 mais 6 mais 11. 7 mais 6, 13. 13 mais 11, 24x. Aqui, ó, dá 7, 14, 21. Então, vai ser 21x mais menos 8.000 com 32.000 dá 24.000 positivo. Portanto, o que eu vou ter? Eu vou ter 24x é igual a 21x mais 24.000. Traz o 21 para cá. Fica 24x menos 21x igual a 24.000. Isso vai dar 3x igual a 24.000. X é igual a 24.000 dividido por 3, que dá 8.000. Então, cada cota vale 8.000. Ele quer descobrir o quê? O valor recebido pela creche C. Então, seria 11 vezes 8.000, que daria 88.000, que é o que nós temos na alternativa E. Próxima questão, questão de número 4. Certa empresa de tecnologia foi criada a partir do aporte de capital investido por 3 sócios. O sócio B participou com o dobro do sócio A, enquanto o sócio C participou com a metade do sócio investido pelo sócio A. Na partilha do lucro de R$525.000, proporcionalmente ao que cada um investiu, o sócio A receberia o valor em R$1.000 de... Antes de resolver essa questão, eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: reparem como que o padrão é semelhante entre eles. Então, ele sempre vai falar uma quantidade de empresas aí, de sócios, que vai dividir proporcionalmente ou inversamente proporcional a algum valor. Então, sempre o padrãozinho é mantido para isso daí, tá certo? Mas vamos resolver essa questão, então. Olha só. Eu tenho, de novo, 3 sócios. O A, o sócio B e o sócio C. O sócio B participou com o dobro do que o sócio A recebeu. Eu não sei quanto o sócio A recebeu, então vou chamar de X. O sócio B participou com o dobro. O dobro de X seria o quê? 2x. Enquanto o sócio C participou com a metade investida do sócio A. O sócio A investiu X. Então, o sócio C investiu X dividido por 2. Ou, a metade de X é 0,5. Ou 0,5x. Muito bem. Na partilha do lucro de R$525.000. Então, ele tem que dividir R$525.000 entre cada um destes sócios proporcionalmente. Mas quantas cotas que cada um tem direito? O primeiro tem direito a 1, o segundo tem direito a 2 e o terceiro tem direito a meia. Então, isso aqui dá quanto? Ó? 1 mais 2, 3. 3 mais meio, 3,5. Então, eu vou dividir isso daqui por 3,5. Pronto. Dividindo isso aqui por 3,5, eu pego o 52. Dá 1 vezes 35. Sobra 1. 12 menos 5, 7. 4 menos 3, 1. Então, dá 17. Desce o 5, dá 175. Isso teria que ser 5, porque 5 vezes 35 dá 175. Sobra 0. E aí tem 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quanto que dá cada cota, então?
150 mil. Ele quer saber o sócio A. O sócio A tem direito a uma cota, então seria 150 mil reais, tá certo? Questão número 5. Como pode ser cota de lucro, também pode ser de dívida, tá? Dá na mesma. De valor igual a N reais. Foi totalmente paga sem acréscimo de juros em 3 parcelas, A, B e C, de valores diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 4, respectivamente. Se o valor da parcela A, se o valor da parcela A foi de 7 mil, então qual é o valor de N? Agora, pessoal, esse é um pouquinho diferente, porque ele dá o valor de uma parcela e pede o quê? E pede o valor total. Mas, de novo, tem quantas parcelas? 3. Parcela A, parcela B e parcela C, diretamente proporcionais aos números 2, então tem 2 cotas para esse, 3 cotas para esse e 4 cotas para esse. Então, olha só, o que ele me fala? Do total? Não, ele fala da parcela A, que teve um valor de 7 mil reais. Se a parcela A teve um valor de 7 mil reais, só que a parcela A não é 2 cotas, então 2 cotas dá 7 mil. Significa que cada cota é a metade de 7 mil, que é 7 mil dividido por 2, que dá 3.500. Então, cada cota vale 3.500. Então, a primeira cota, olha só, é 7 mil. O A vale 7 mil. Mais a segunda cota é 3.500 vezes 3. Isso vai dar quanto? 3.500 mais 3.500? 7, que nós já tínhamos aqui. 7 mais 3.500 dá 10.500. Mais a cota C, que seriam, mais a parte C, que seriam 4 cotas. 3 cotas, 10.500. Então, seria 14 mil. Porque é 10.500 mais 3.500 da cota. Quem seria meu total, então? Seria 7 mil mais 10.500 mais 14 mil. Isso aqui dá 24.500. 24.500 mais 7 mil dá 31 mil. 31.500, que é o que nós temos na alternativa B. Então, pessoal, agora, como eu disse para vocês, tanto faz ter lucro para ser dividido ou dívida para ser dividido. Tudo tem que ser diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Depende do que a questão te dá. Vimos aqui uma divisão de uma dívida em partes diretamente proporcionais ao que cada um deveria ter investido, tá certo? Vamos continuar então? Antes disso, reparem novamente, viu a semelhança que tem um problema com o outro? Então não tem erro, é você fazer sempre os cálculos. Neste caso, ele te deu o valor de uma das parcelas. Geralmente, ele te dá o total e pede o valor de uma das parcelas, dividido nas cotas proporcionais. Nesse caso, foi o quê? Ao contrário. Então, basta você ficar atento ao que o enunciado está te pedindo, tá certo? Vamos para a próxima questão, então. Questão número 6. Miguel, Otávio e Pedro foram convocados para realizar um trabalho emergencial. Para compensá-los, posteriormente, decide dividir uma quantia em reais entre os três em partes diretamente proporcionais ao tempo dedicado de cada um para realizar o trabalho e inversamente proporcionais às respectivas idades. Bom, olha só. Gente, essa questão ele fala do Miguel, do Otávio e do Pedro. Em parte, só que aqui ele faz nas duas, diretamente e inversamente. Não tem problema. Pensa nas cotas. Diretamente. Primeiro vamos pensar nas diretamente. Em 3 partes diretamente proporcionais ao tempo dedicado. Miguel dedicou 4 horas. O Otávio dedicou 8 horas. E o Pedro dedicou 15 horas. Só que aí é inversamente proporcional ao quê? À idade. Porque ele diz no enunciado que é inversamente proporcional às suas idades. Só que inversamente proporcional, pessoal, era só colocar na fração. Na parte do denominador da fração. Então, o Miguel, ele tem quantos anos? 30. O Otávio tem quantos anos? 40. E o Pedro tem quantos anos? E o Pedro
60. Agora é só resolver. Poxa, mas eu posso simplificar todos esses valores antes de resolver, não posso? Posso, ó. 4 por 30 dá 2 sobre 15. 8x por 40, eu posso cortar isso daqui, vai dar 1 para 5. E esse daqui eu corto, dá 1 para 4. Pronto. Vai me facilitar muito fazer isso daqui. Só que aí, olha só. Se a menor parte correspondente dessa divisão foi de R$ 4.800. Quem que teve a menor parte aí? Quem recebeu a menor parte, pessoal, é aquele que tem a menor fração. Quem tem a menor fração? Qual desses que tem a menor fração? 2/15, 1/5 ou 1/4? Logicamente, a menor fração é 2/15. Então, ou seja, é o que o Miguel recebeu. Então, o Miguel recebeu 4.800. Então, 2x sobre 15 é igual a 4.800. Como que eu resolvo isso? Passo para cá multiplicando e passo para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 4.800 vezes 15 dividido por 2. 4.800 por 2 dá 2.400. Então, a minha resposta é 2.400 vezes 15. 0, 0, 20, vai 2, 12, 0, 0, 4, 2. 0, 0, 0, 6, 3. Então, 36 mil. Só que aí, esse é como se fosse o valor da cota. Então, x vale 36 mil. Ele quer saber quanto que recebeu aquele que ficou com a maior parte. Aquele que ficou com a maior parte ficou com 1/5 ou 1/4? Quem que é maior, 1/5 ou 1/4? 1/5 é 0,20. 1/4 é 0,25. Então, 1/4 é maior. Não sei como que dá, quem que era o maior de cabeça, professor. Faz a divisão. 1 dividido por 5 e 1 dividido por 4. Vê quem que é o maior número. O maior número é 1/4. Então, é 1 vezes 36 dividido por 4. Isso dá 9. Então, o valor da maior parte é 9.000. E 9.000 é o que nós temos na alternativa A. Então, esta é a resposta correta. Vamos para a penúltima questão. Olha só. André, Bruno, Carla e Daniela eram sócios em um negócio, sendo a participação de cada um 10%, 20%, 20% e 50%. Coitado do Bruno. Bruno faleceu e, por não ter herdeiros naturais, estipulara em testamento que a sua parte no negócio deveria ser distribuída entre seus sócios, de modo que as razões entre as participações dos três permanecessem inalteradas. Assim, após a partilha, a nova participação de André no negócio deve ser igual a... Veja bem, eu tenho 4 elementozinhos aí primeiramente, que eu vou chamar de A, B, C e D. André, 10%. Bruno, 20%. Carla, 20%. E Daniela, 50%. Então, essa daí era o que eles tinham o quê? Antes do quê? Antes da morte do Bruno. Pode ver, tudo isso daqui dá os 100%, que é o meu total. Bom, o Bruno bateu as botas. Se o Bruno bateu as botas, agora, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que pegar e encontrar o quê? Em quantas partes que eu vou dividir. Eu não tenho 100, como se eu fosse um total de 100%, não é? Só que agora, o Bruno sai do pedaço.
O dinheiro aplicado, gente, o dinheiro continua o mesmo. Só que o Bruno sai do pedaço e esse valor do Bruno vai ser dividido proporcionalmente entre os três. Por quê? Porque ele está dizendo no enunciado que a proporção entre os negócios dele não vai se alterar. A razão da nova participação não se altera, tá bom? Permanecem inalteradas a participação de cada um dos três. Só que agora eles têm que dividir o 100, que é o meu total, em quantas partes? Em 80. Então é como se eu tivesse um 80x igual a 100. Então x seria igual a 100 dividido por 80. Isso daria 10 dividido por 8. 10 dividido por 8 daria 1, sobra 2,02, dá 16, sobra 4, coloco o 0 e o 5. Então dá 1,25. Então o que vai acontecer? Como deu 1,25, ele quer saber a parte de quem? Não era a parte do André? Qual que era a pergunta do meu exercício? A participação do André. Então, a minha nova cota agora é de 1,25. Se o André tem direito a 10 dessas cotas, como se fosse um 10x, como que eu descubro o total que o André recebe? 10%, né, vezes 1,25. Isso dá 12,5%. Sendo assim, quanto que o André vai receber? Qual que é a cota nova do André? A cota nova do André é de 12,5%. É o que nós temos na alternativa C. Divisão proporcional, então, gente, não precisa propriamente vir com números. Pode trabalhar também com porcentagens de cada um. Só que repara que eu tinha A, B, C e D, que dava o meu 100, que era o meu total. Só que o coitado do Bruno faleceu. Aí ele não tinha herdeiros e a divisão ficou para os outros caras. De forma que a razão entre cada um deles não se alterasse. Então ele queria saber quanto que era o novo valor que o André iria receber. Então tem que ser sempre baseado nos padrões, igual eu fiz aqui, tá certo? Vamos para a última questão e matar esses exercícios sobre divisão proporcional? Olha só. Maria, Júlia e Carla dividirão R$72 mil em partes inversamente proporcionais às suas idades. Sabendo que Maria tem 8 anos, Júlia 12 e Carla 24. Então, ó, Maria, Júlia e Carla. Só que são inversamente, pessoal. Então é x sobre 8, x sobre 12 e x sobre 24. Tudo isso vai ter que ser igual a 72 mil. Só que quem que é o MMC entre 8, 12 e 24? O 24, ele é múltiplo de todos eles. Então o MMC vai ser o 24. 24 dividido por 8, 3, 3 vezes x, 3x. 24 dividido por 12, 2, 2 vezes x, 2x. 24 dividido por 24, 1. 1 vezes x, 1x. Igual a 72 mil. Então 3 mais 2, 1, 3 mais 2, 5, mais 1, 6. Então dá 6x sobre 24. Posso cortar isso daqui, que dá 1 sobre 4. Então 1x sobre 4... acho que é x sobre 4, que é a mesma coisa, é igual a 72 mil. Sendo assim, x vai ser igual a 72 mil vezes 4. 0, 0, 0, 4 vezes 2, 8, 4 vezes 7, 28. Então dá 288 mil, o valor de x. Ok? Só que aí, o que ele pergunta no exercício? Quanto receberá quem ficar com a maior parte da divisão? Gente, quem vai ter a maior parte da divisão? X sobre 8, x sobre 12 ou x sobre 24? O maior valor aqui é x sobre 8. Por quê? Aqui ele fica com uma parte de um total de 8. Aqui ele fica com uma parte de um total de 12. Aqui ele fica com uma parte de um total de 24. Então, x sobre 8 é quem recebe a maior parte. Então, ficaria 288 mil dividido por 8. Vamos dividir por 8 aqui já, então, para ficar mais fácil os nossos cálculos. Eu pego o 28, que dá 3 vezes, que é 24, sobra 4. Desce o 8, que agora seria 6, que dá 48 exato, e 1, 2, 3 zeros. Então, 1, 2, 3 zeros.
Logo, quem receberá mais, quem vai ficar com a maior parte, é a Maria, e ela vai ficar com R$ 36.000. Então, pessoal, para finalizarmos, é assim que eu faço quando eu tiver a inversamente proporcional. Lembra-se das cotas. Se for diretamente, vai ser os valores multiplicados pelas cotas. Se for na inversamente, fica na fração, tá certo? Por hoje é isso. Até a próxima aula. Tchau!